Estamos em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição que trataremos hoje é a lição de número 12, que tem como título A Urgência do Discipulado. O textuário nosso se encontra em Mateus, capítulo 28, versículo 19, e diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática nossa diz assim: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A nossa leitura bíblica em classe hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao versículo de número 20, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Nossa matéria de hoje falará a respeito do discipulado, a urgência do discipulado. Falaremos a respeito do discipulado, do que é ser discípulo. Esse é o tema central da nossa aula de hoje. A nossa introdução diz assim: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. Nós aprendemos que a igreja ela deve pregar o Evangelho de Cristo, anunciar as boas novas de salvação. Mas nós também precisamos entender e saber que também a igreja, o cristão, nós que fazemos parte da igreja, nós que também somos a igreja, nós precisamos ensinar. Além de pregar, precisamos ensinar. E ensinar, a qual Jesus nos disse, é fazer discípulos. Ele nos disse para que ensinemos. Ele nos disse para que façamos discípulos. Além do pilar que é o Evangelho, nós temos um pilar importante que é o fazer discípulos, ensinar, conduzir, fazer com que os salvos em Cristo Jesus, eles caminhem com Cristo, eles sejam como Cristo, eles amem as coisas que Cristo ama. Nos tempos apostólicos, a Bíblia vai nos ensinar que os apóstolos chamaram para si essa responsabilidade. Atos capítulo de número 6, versículo de número 2 ao versículo de número 4, diz assim, Atos 6, capítulo de número 2, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, no ministério do ensino. Este era o compromisso que os apóstolos tinham. Perseverar na oração e no ensino da palavra. Ensinar os cristãos da igreja ali primitiva os caminhos a qual deveriam seguir. Ensinar a base da doutrina bíblica. Ensinar como ser verdadeiramente um cristão. O discípulo
ou discipulado deve ser iniciado, irmãos, logo após que um novo convertido ele aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando ele recebe logo na conversão a pessoa de Cristo Jesus. O título nosso vai dizer a urgência do discipulado. Por que a urgência do discipulado? Porque nós não sabemos, um recém-convertido ele pode aceitar a Cristo e logo vir a morrer. O discipulado ele é importante porque o novo convertido ele pode vir a óbito ou Jesus pode voltar para toda a igreja. Por isso há necessidade de nós agirmos com urgência no discipulado. Cada um de nós temos essa responsabilidade. Ensinar a Cristo. Porque a pessoa ela pode vir a receber a Cristo como seu Senhor e Salvador e logo após morrer vir a óbito por alguma enfermidade, alguma doença, Jesus assim a recolher. Ou também Jesus pode vir para toda a igreja. Por isso o discipulado ele se faz tão importante, tão urgente. Porque nós aprendemos que o discipulado ele faz com que a pessoa cresça em graça e conhecimento a respeito de Deus, a respeito de Cristo. Quando nós somos discipulados pela palavra, quando nos é ensinado a palavra de Cristo genuína, nós crescemos em graça e conhecimento diante de Deus. Formada em nós é uma maturidade cristã. O servo de Deus, a serva de Deus devem adquirir maturidade cristã, ser maduros na fé. Só adquirimos maturidade por intermédio do ensino da palavra, pelo discipulado, é o que nós chamamos de discipulado contínuo. Continuamente é nos ensinado a como nos parecer mais e mais com Cristo, como devemos lhe agradar, o que fazer na vida cristã, como adquirir esse caráter cristão diante de Deus. O discipulado vai nos ensinar isso. Por isso é tão urgente aquele que recebe a pessoa de Cristo aprender como viver verdadeiramente uma vida cristã, uma vida que possa nos trazer esse crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Conhecer as doutrinas bíblicas, as doutrinas básicas da Bíblia, é o início da nossa vida cristã com Deus. Quando nós recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós queremos não apenas recebê-lo, mas ter a intimidade com Ele. Nós não podemos apenas aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos nutrir uma contínua comunhão, intimidade, um caminhar com Deus. E nós só adquirimos isso por intermédio da palavra, do discipulado. Por isso faz tão importante nos nossos dias aprendermos a respeito de Cristo, sermos discipulados, sermos ensinados a palavra de Cristo continuamente, diariamente. Os apóstolos, a Bíblia nos ensina que eles foram ensinados pelo próprio Cristo. Jesus ensinou, discipulou os apóstolos. Paulo foi discipulado por Barnabé. O jovem Timóteo, ele foi discipulado pela sua avó e pela sua mãe. Na caminhada cristã nós somos discipulados. Na caminhada cristã nos é ensinado o caminho de Cristo. Aquele que vai nos trazer o discipulado, ele vai nos ensinar a caminhar com Cristo. As doutrinas bíblicas, as doutrinas básicas da Bíblia para a fé cristã, são doutrinas básicas de como caminhar com Cristo. O objetivo do discipulado ele é tornar eu e você como cristãos, tornar o cristão forte espiritualmente. Por que forte espiritualmente? Porque é o alimento. A Bíblia não nos ensina apenas a ir
fazer discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a Bíblia, a grande comissão de Cristo, vai nos ensinar a ir de fazer discípulos, ensinando-os. Ensinar é isso, é um discipulado contínuo. É todos os dias ali estar ensinando os caminhos, os passos de Cristo, moldando o nosso caráter cristão, nos fortalecendo espiritualmente, engajando a vida do cristão na obra de Deus, no caminho de Deus. Se fortalecer espiritualmente dia após dia. Entenda que o discipulado, ser discípulo ou ser discipulado é mais do que pregar o evangelho, é mais do que pregar a palavra, é mais do que fazer o apelo a uma pessoa, é realmente um trabalho de acompanhamento. Esse trabalho de acompanhamento é um trabalho contínuo. Eu não prego apenas a palavra uma vez só. Aquele que está sedento de Cristo, quando eu lhe prego a palavra, eu planto a semente. Essa semente germina, mas ela precisa ser regada continuamente. Isso é o discipulado. É o acompanhamento desta planta, dessa semente que foi plantada. Precisamos acompanhar. O discipulado ele é acompanhado. Quando você prega e anuncia o evangelho a uma pessoa, ele precisa ser regado continuamente. Isso é o que nós chamamos de discipulado contínuo. Todos nós precisamos continuamente sermos discipulados por Cristo, ser discipulado pela palavra. Ter um mestre, um discipulador que nos ensine continuamente se faz necessário na vida cristã diária. O que é discipulado? A Bíblia vai nos ensinar o que é ser discipulado. E continuando aqui na nossa introdução, a forma que a igreja local desenvolverá somará na formação do caráter cristão. Se forma o caráter cristão em uma pessoa, em um servo de Deus, a partir do momento em que ele é discipulado. Porque no discipulado, você vai ensinando a este cristão se parecer mais com Cristo. E vai formando nele um caráter. Da maneira que é ensinado, este caráter vai sendo formado. Por isso o discipulado ele deve ser bem aplicado. O que nós ensinamos às pessoas deve ser bem aplicado. Porque eu posso estar formando um caráter bom ou um caráter mau na pessoa que eu estou discipulando. Por isso o meu discipulado ele deve ser genuinamente bíblico. Ele deve ser genuíno, ele deve apresentar a pessoa de Cristo, o caminhar com Cristo, ser como Cristo, igual a Cristo. Viver verdadeiramente uma vida cristã pautada pela palavra de Deus. O que é o discipulado? A palavra discipulado vem de discípulo. Discípulo é aprendiz. Discípulo é aluno, é seguidor. Quando dizemos que nós somos discípulos de Cristo, estamos referindo que somos aluno, aprendiz dele, que somos seguidores dele. Todo cristão que se diz discípulo de Cristo, ele é um aluno de Cristo, ele é um seguidor de Cristo. Discipulado é isso, é aprender. Discipulado é ensinar a seguir e a obedecer a Jesus. É isso que é discipulado. É quando eu sou ensinado a seguir e a obedecer a pessoa de Cristo. Eu estou sendo discipulado no caminho de Cristo. Discipulado é o trabalho cristão, irmãos. Discipulado é o trabalho cristão de forma efetiva, aonde cada membro do corpo de Cristo, cada membro que pertence à igreja, esse membro ele traz a palavra, ele traz o discipulado. Quando eu falo membro que traz o discipulado, é aquele membro que é maduro na fé. É aquele que tem maturidade. Porque somente
consegue se transmitir um discipulado genuíno àquele que tem maturidade cristã. Porque se não houver maturidade cristã, não tem como você alimentar outra pessoa. Não tem como você ensinar os caminhos de Cristo a outra pessoa, porque você precisa primeiramente viver este caminho. Então aquele que tem maturidade cristã, ele é um discipulador. Ele pode ser um discipulador, porque ele segue a chamada de Cristo. Ide, fazei discípulos, ele diz a cada um de nós, ide e fazei discípulos. Isso é uma ordenança bíblica a cada um que se diz cristão. Ide, fazei discípulos. E o cristão verdadeiro, ele precisa ter maturidade. Maturidade espiritual. Todos nós fomos chamados, irmãos, a fim de realmente trazer aos novos convertidos, sejam eles crianças, jovens, adultos, formar neles de forma autêntica este caráter cristão. Precisamos discipular, irmãos, a todos esses novos membros convertidos a Cristo Jesus, discipular eles pela palavra, para que formemos nele verdadeiramente este caráter autêntico de um cristão. Quando alguém se converte a Cristo, nós dizemos que a palavra, não nós, a palavra diz que ele nasce de novo. Ele é um recém-nascido. O novo convertido, ele é um recém-nascido. É uma pessoa que ele acabou de nascer, é como um bebê. O bebê, ele precisa ser alimentado. O novo convertido em Cristo Jesus, aquele que recebeu realmente a salvação por intermédio de Cristo, ao recebê-lo como seu Senhor e Salvador, reconhecer o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, ele é um recém-nascido, ele é um bebê. E este bebê precisa ser alimentado. Ele precisa ser alimentado porque ele não tem este conhecimento a respeito das coisas de Deus ainda. Ele não tem este conhecimento a respeito da vida com o Senhor Jesus. Por isso ele precisa ser ensinado. Ele precisa ser ensinado a respeito do Senhor. Ele precisa ser alimentado a respeito das coisas que são de Deus, das coisas que são do alto. E ao ser alimentado, ele está recebendo esse discipulado. Ele está recebendo este alimento. O ensino, ele é proporcionado pela igreja. Entenda uma coisa, Cristo, ele salva o homem, mas quem discipula é a igreja. Cristo, ele veio para salvar, mas é a igreja que tem o dever de discipular, de fazer discípulo. Esta é a responsabilidade da igreja. Cristo nos deixou essa responsabilidade, que é de ensinar. E quando nós falamos que Cristo ele deixou essa responsabilidade à igreja, cada um de nós somos a igreja também. Não se limita apenas às quatro paredes de um templo, mas cada um de nós fomos chamados como igreja para alimentar o recém-convertido, para discipular, desde que tenhamos maturidade cristã para isso, maturidade espiritual para isso. Cristo tem a responsabilidade de salvar. Ele é quem salva. Mas a igreja é aquela que tem a responsabilidade de fazer discípulos. Eu e você temos esta responsabilidade. A maioria dos crentes, irmãos, ou muitos crentes, não consegue atingir maturidade espiritual. É bem verdade isso. Muitos não conseguem atingir essa maturidade cristã suficiente durante a caminhada da vida cristã pela terra. Este que não consegue atingir essa maturidade espiritual, essa maturidade cristã, irmãos, muitos desses acabam parando pelo meio do caminho. Muitos desses acabam se desviando. É o que causa desvio na fé de muitos. Estes que não conseguem atingir maturidade cristã se desviam da fé, são levados por ventos de doutrinas,
porque não são edificados na palavra verdadeiramente, porque não atingiram maturidade espiritual. E qualquer vento de doutrina que surge, falsas doutrinas que surgem, acabam levando estas pessoas. Por isso a importância de termos um discipulado contínuo em nossas vidas. Por isso a importância de sermos discipulados constantemente pela palavra. E a escola bíblica dominical, ela tem uma grande importância nisso. Por intermédio da escola bíblica dominical, nós somos discipulados também. O papel que a escola bíblica dominical assume é um papel importante, irmãos, no discipulado cristão, porque diariamente é ensinado a palavra. A escola bíblica dominical é uma discipuladora de forma contínua da palavra de Deus, onde muitas pessoas estão sendo ou foram beneficiadas pela palavra, beneficiadas espiritualmente. Muitas pessoas tiveram, foram ou estão tendo seu caráter cristão moldados por intermédio da escola bíblica dominical, aonde o ensino da palavra também é ensinado, aonde leva o cristão a atingir um padrão de caráter esse que o Espírito Santo requer de cada um de nós, requer do verdadeiro cristão. Daí a importância da escola bíblica dominical, daí a importância de você participar também da escola bíblica dominical, ser um aluno assíduo da escola bíblica dominical, a escola dos adultos, a escola dos jovens, das crianças, de cada departamento que a igreja possui, que a sua igreja local possui. Precisamos nos edificar constantemente por intermédio da palavra, sermos discipulados pela palavra. Então participe da escola bíblica dominical. Independente de quem seja o professor, independente de quem esteja ensinando, participe da escola bíblica dominical. Você sempre terá algo novo a aprender por intermédio da escola bíblica dominical, pois na escola dominical tem ensino da palavra, o ensino das escrituras. Aqui é edificado verdadeiramente também o caráter do cristão. Não despreze o ensino da escola bíblica dominical. Eu não consigo acordar pela manhã no domingo para assistir a escola bíblica dominical, para estar presente na escola bíblica dominical. Faça um esforço, pois este é um veículo de ensino, este é um veículo de transmissão da palavra, este é um veículo de edificação, de crescimento em graça e conhecimento da parte do Senhor. É um veículo de aprendizado. É um veículo discipulador para aqueles que precisam aprender da palavra de Deus, para aqueles que precisam aprender de Cristo. O discípulo, ser discípulo de Jesus, irmãos. Quando nós falamos de ser discípulo de Jesus, nós falamos de ser seguidor do Mestre. É aprender dele. É ser imitador de Cristo. Quando eu digo que eu sou discípulo dele, eu estou dizendo eu sou imitador de Cristo. Eu sou um seguidor dele. Eu caminho com ele, eu quero ser como ele, eu quero seguir as mesmas pisaduras dele. Eu quero que a minha vida como verdadeiro cristão seja edificada por Cristo. Quando eu digo que eu sou discípulo dele, é isso que eu estou dizendo. Quando nós passamos pela conversão, quando nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, receber Cristo como Senhor e Salvador não é mais apenas saber que Ele existe. Eu creio em Deus. Não é apenas isso. Ser seguidor de Cristo é reconhecer o seu sacrifício na cruz. É saber que aquela cruz era para mim e para você. Pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, éramos nós que deveríamos ter sido pregados naquela cruz. Mas Cristo se fez sacrifício pela minha vida e pela sua vida.
Ele morreu naquele madeiro por mim e por você, para que hoje eu e você tivéssemos direito à salvação. Para que a nossa alma não estivesse perdida. Por ele fomos resgatados da mão do nosso adversário. Por ele a nossa alma foi resgatada. Nós estávamos condenados espiritualmente, mas por intermédio da sua morte vicário na cruz do Calvário, ele nos trouxe o resgate, salvação. E hoje nós temos direito à vida eterna por intermédio daquilo que um dia ele fez na cruz do Calvário. A conversão diz respeito a termos uma vida verdadeiramente em Cristo Jesus. Esta vida que um dia reconheceu o sacrifício, o propósito da sua morte na cruz. E quando eu entendo este propósito, eu recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço os meus pecados, as minhas falhas, as minhas transgressões. Eu entrego a minha vida a Ele. E eu passo a viver conforme a vontade dEle. Quando eu passo a viver conforme a vontade de Cristo, isto implica mudança de vida. Isto implica mudança de condição de viver. Não vivo mais para o mundo, mas eu vivo para Cristo. Isto é ser um discípulo de Cristo. É o ser um seguidor dele, é um imitador dele. Morrer para o mundo e viver para ele. A conversão em Cristo implica nestas mudanças. Nós agora não apenas ouvimos ser seguidor de Cristo, ser um imitador de Cristo, seguir a Ele, aprender diariamente dele, implica em nossa vida mudança. Essa mudança não é agora apenas ao ouvir a palavra. Nós não apenas ouvimos a palavra dele. Nós agora nos tornamos discípulos praticantes. Discípulos é imitador, é aquele que pratica, é aquele que quer ser igual. É aquele que quer ser como ele. Nós não somos apenas ouvintes agora, mas nós somos praticantes, discípulos praticantes da palavra. No livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo 22, está escrito. Tiago 1, 22 diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. O verdadeiro seguidor, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele não é apenas um ouvinte da palavra, mas é aquele que pratica. É aquele que é cumpridor desta palavra. Isto é ser o verdadeiro discípulo de Cristo. Querer ser discípulo de Cristo não basta apenas ouvir, mas requer prática. Implica verdadeiramente mudança interior. Mateus escrevendo no capítulo de número 7. Capítulo de número 7. Livro de Mateus. Falando ali a respeito do Sermão do Monte. Jesus no finalzinho do Sermão do Monte. Capítulo 7 de Mateus, versículo 8, ele diz assim: Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras, todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica. Jesus não nos chamou apenas para ouvir, mas Jesus nos chamou para praticar. O verdadeiro discípulo de Cristo não é aquele que apenas ouve, mas é aquele que pratica, aquele que vive, aquele que cumpre, aquele que obedece. Este é o verdadeiro discípulo. Discípulos praticantes da palavra. Na época de Cristo, na época de Jesus Cristo,
O discípulo era aquele que era aluno. O discípulo era um aluno. Aquele que estava aprendendo com seu mestre. É aquele que seguia um rabi. Por isso Jesus é chamado de rabi, de mestre. Porque tinha pessoas que o seguiam. Havia discípulos que o seguiam, que acompanhavam ele. Naquela época, o aluno que seguia o seu discípulo, ou que seguia o seu rabi, ele seguia o rabi, o mestre, por onde o mestre ia. Por onde o mestre ia, o discípulo ia atrás. Ele ia atrás para ouvir o que o mestre falava. Ele ia atrás para ouvir o que o mestre dizia. Para ver o que o mestre fazia. O que o mestre ensinava. O discípulo ia atrás para ver o que ele fazia, para ouvir o que ele falava, para ver o que ele fazia, ensinava. Por quê? Porque o discípulo procurava se tornar como o mestre. O discípulo procurava ser como o mestre. O discípulo procurava ser como ele, aquele que estava ensinando. Isto era a intenção do discípulo, um dia ser como o mestre. Por isso, por onde o mestre ia, o discípulo ia atrás, acompanhando seus passos, ouvindo o que ele ensinava, o que ele fazia, o que ele estava transmitindo. Ele procurava, o discípulo, escute isso, anote isso, o discípulo procurava se tornar como o mestre, como ele. O que será que o cristão hoje ele procura se tornar? Será que o cristão hoje procura se tornar como aquele cantor? Será que o cristão hoje procura se tornar como aquele pregador? Aquele conferencista? Será que o discípulo hoje procura se tornar como aquele astro da TV? Como aquela pessoa famosa? O que será que o cristão hoje, o que será que você hoje se torna ou procura se tornar? Como quem você procura se tornar? A Bíblia nos ensina a nos tornarmos como Cristo, a seguir as pisaduras de Cristo. Aleluias. O verdadeiro cristão precisa querer se tornar como seu mestre. Não há nenhuma outra preocupação que nós devemos ter. Você não precisa querer se tornar como aquele cantor famoso. Você não precisa querer se tornar como aquela pessoa que louva a Deus tão bem, ou como aquela pessoa que prega com eloquência. Você não precisa procurar se tornar como aquela pessoa, mas você precisa sim se preocupar em se tornar como Cristo. Esta é a nossa preocupação. Precisamos querer nos tornar verdadeiramente como cristãos genuínos e verdadeiros. E não querer ser como os outros. Não querer nos espelhar em outras pessoas. Mas a única pessoa que verdadeiramente nós devemos nos espelhar se chama Jesus de Nazaré. Ele deve ser nosso espelho. Até porque a Bíblia vai nos ensinar que nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Quando o cristão verdadeiro entende, descobre o seu propósito, ele descobre quem ele é. Quando o cristão genuíno e verdadeiro ele descobre o seu propósito, ele sabe quem ele é. Ele é filho de Deus, imagem e semelhança do Deus vivo. Somos um reflexo do Deus vivo, entenda isso. Quando as pessoas olham para nós, elas precisam enxergar a pessoa de Cristo em nós. Nós somos como um espelho. Mas o que deve se aparecer nesse espelho não sou eu, não é você, não é outra pessoa. O que deve se aparecer nesse espelho, quando as pessoas olham para ele, é a pessoa de Cristo. Precisamos procurar se tornar como ele, como o Mestre Jesus.
A Bíblia vai nos ensinar que Jesus ele falava a uma grande multidão. Quando olhamos pelas passagens bíblicas, pelos evangelhos, Jesus falava a grandes multidões. Muitas pessoas vinham ouvir Jesus falar. Que coisa maravilhosa. As pessoas vinham ouvir Jesus falar, ele falava a inúmeras pessoas. Mas o interessante é que a Bíblia vai nos ensinar que Jesus, ele dava um ensino mais profundo, mais íntimo, particular aos seus discípulos. Ele falava a muitas e muitas pessoas, mas ele dava um ensino profundo, particular, íntimo aos seus discípulos. Era aos seus discípulos. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 33. Marcos 4, 33 está registrado assim: e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Que coisa maravilhosa. Os discípulos tinham acesso privilegiado a Jesus, irmãos. Os discípulos tinham este acesso particular com o mestre. Sabe por quê? Porque os discípulos tinham um compromisso sério com ele. Esse acesso particular que os discípulos tinham com o mestre era porque eles tinham um compromisso sério com ele. Ao contrário do resto da multidão. A multidão queria apenas ouvir o que Jesus tinha para falar. Mas os discípulos eles tinham um compromisso mais sério com o mestre. Por isso o mestre tinha algo particular com os discípulos, algo mais profundo. Ele falava à multidão, mas sempre tinha algo mais profundo para falar com os discípulos. Porque estes tais tinham um compromisso mais sério com o mestre. Você quer ter um acesso particular com Deus? Você quer ter este privilégio particular com Deus? Seja um discípulo com compromisso sério com Ele. Tenha um compromisso sério com Ele. Não vá apenas à igreja para ouvir lindos louvores, para ouvir fulano ou cicrano pregar a palavra. Mas vá à igreja para ter um compromisso sério com Ele. Vá para que teu caráter cristão seja verdadeiramente moldado por Ele. Vá para aprender verdadeiramente a palavra dEle. E você, ao discipular alguém, se preocupe em verdadeiramente discipulá-lo, para que ele receba um caráter cristão. Se preocupe verdadeiramente para que ele possa crescer em graça e conhecimento diante de Deus. E não para ser mais um em meio à multidão, mas para que ele possa ser aquele que tem acesso privilegiado diante de Deus. Para que você possa gerar na vida desse que você está discipulando verdadeiramente um compromisso com o Mestre, um compromisso com Cristo. Não sejamos como a multidão, mas sejamos aquele a qual Cristo tem a nos falar algo em profundidade. Sejamos aquele a qual Cristo tem para nos falar algo na intimidade. Pois muitos ouvem Cristo falar, mas somente aqueles que verdadeiramente são discípulos dele o ouvem falar em profundidade. Aleluias. O ouve falar em intimidade. Lucas capítulo de número 14, versículo de número 25, 26
25, 26, até o versículo de número 33. Eu quero que você leia em casa essa passagem. Estarei lendo alguns versículos aqui. Quando nós falamos em ser discípulo cristão, entenda que isso exige da minha vida e da sua vida voluntariedade. Lucas capítulo 14, versículo 26 diz assim: E se alguém vier a mim, olha que coisa linda. Lucas escrevendo também, no capítulo de número 9, versículo 23, ele vai dizer assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha o que Jesus vai dizer: se alguém quiser vir a mim, ou se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ser discípulo de Cristo exige voluntariedade da minha parte e da sua parte. Primeira coisa, irmãos, é preciso querer. Se alguém quer vir, querer. É preciso querer. Jesus ele não impõe sobre a minha vida e a sua vida. Ele diz: aquele que quer, vem. Aquele que quiser, vem. Jesus ele apenas chama a mim e a você: vem. Jesus tem chamado a mim e a você: vem. Aquele que quer ser discípulo de Cristo, ele diz: vem. Aquele que quer vir, vem. Ele não impõe sobre a minha vida, mas ele apenas nos chama: vem. Se você quer ser verdadeiramente discípulo de Cristo, nós precisamos entender, exige voluntariedade da minha parte e da sua. Jesus diz: vem. É preciso ter disposição. Ter disposição diz respeito a ter vontade. Precisamos estar dispostos a tomar a nossa cruz. Jesus dizendo: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Precisamos estar dispostos a muitas coisas para seguir a Cristo. Dispostos a deixar de lado. Exige a abnegação da nossa parte, a deixar de lado muitas coisas. Exige compromisso sério com Ele, voluntariedade. Precisamos estar dispostos a abrir mão de muitas coisas para sermos verdadeiramente discípulos. Mas entenda, aquele que é discípulo de Cristo, ele vai ouvir coisas mais profundas da parte dele. Ele vai experimentar coisas mais profundas da parte dele. Escute isso. É preciso ter disponibilidade. Diz respeito, irmãos, a nós termos tempo, empreendermos tempo a Ele. Empreender tempo a Deus. Entenda, Deus é Deus do tempo. Ele criou o tempo. A nossa vida pertence a Ele. Foi Ele que nos criou, nos formou. Ele é dono de tudo. Inclusive do tempo que achamos que somos donos. Não somos. Nós não controlamos o tempo. Nós vivemos por intermédio do tempo, das horas. Quando Deus quiser findar este tempo, Ele finda, Ele é dono. Mas nós precisamos tirar dentro deste tempo, um tempo para dedicarmos a Ele. Toda a nossa vida deve ser dedicada a Deus. Toda a nossa vida. Todas as horas, os minutos, os segundos da nossa vida deve ser dedicada a Ele. Mas dentro deste tempo ainda, nós precisamos empreender um tempo, disponibilidade para fazermos a sua obra, a sua vontade. E dentro desta vontade é: ide, pregai o evangelho, ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Ensinai todas as pessoas. Ide, ensinai todas as nações. Ide, ensinai. Ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O discipulado, irmãos, cristão, ele exige de nós, além de voluntariedade, além de querer, disposição, disponibilidade, abnegação. Deixarmos muitas coisas para sermos verdadeiramente discípulos dele, precisamos deixar muitas coisas. Lucas escrevendo no capítulo 9, no capítulo 14, versículo de número 26, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, ainda que a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Capítulo 26. Jesus está exigindo da minha vida e da sua vida que as relações familiares que eu e você tem, muitas vezes, pai, mãe, irmãos, irmãs, não pode impedir a minha vida e a sua vida de servir ao reino, de servir a Ele. Não pode nos impedir, irmãos, de assumir o reino, de termos a comunhão com Cristo, não pode. O verdadeiro discípulo não pode ser impedido por isso. Muitas vezes, para ganhar a Cristo, para ganhar o reino, nós precisamos perder muitas coisas. Entenda isso. O versículo de número 33 diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renúncia. Se os seus bens falarem mais do que a Cristo, você precisa renunciar aos seus bens. Os bens podem transformar-se em Deus e nós, muitas vezes, adorarmos aquilo que temos, ao invés de adorar aquele que formou todas as coisas, inclusive eu e você. A nossa prioridade não pode ser os nossos bens. Nós não podemos ser escravos dos nossos bens. Nós não podemos que Ele nos leve a viver em função dEle. Porque Ele não pode atrapalhar o nosso relacionamento com Cristo. Porque se somos discípulos de Cristo, precisamos abrir mão de tudo aquilo que nos impede a estar com Ele. Porque o discípulo, ele serve ao Mestre. O discípulo, ele segue ao Mestre. O discípulo é um imitador do Mestre. Por quê? Porque ele procura um dia ser e se tornar como Mestre. Ainda no versículo 26 diz assim: e ainda também a sua própria vida, se alguém quiser vir a mim, além de aborrecer o pai, mãe, irmãos, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida. Renunciar à própria vida, irmãos, entenda isso. Quando falamos em renunciar à própria vida, o discípulo de Jesus, ele não pode viver de forma egoísta, olhando para si mesmo, olhando para dentro de si, colocando em primeiro lugar os seus caprichos, a sua vontade, o seu ego, os seus próprios interesses. Mas o verdadeiro discípulo é aquele que um dia ele negou a si mesmo, ele tomou a sua própria cruz e ele seguiu a Cristo. O verdadeiro discípulo é aquele que qual Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não são mais as minhas vontades, mas são as vontades dele para mim. Este é o verdadeiro discípulo que renunciou a si mesmo, renunciou a sua vida por amor a Cristo.
renunciou às suas vontades por amor a Cristo. Este é o verdadeiro discípulo. O que um discípulo faz? O que um discípulo faz? Entenda. O discípulo é aquele que ama Jesus. Amar a Jesus. O verdadeiro discípulo é aquele que ama o Mestre. É aquele que quer ter um relacionamento com o Mestre. O verdadeiro seguidor de Cristo, o verdadeiro cristão é aquele que ama Cristo incondicionalmente. É aquele que quer ter comunhão com o Mestre. E esta comunhão não é a multidão, essa comunhão é pessoal. Esse amor que o discípulo tem por Jesus, que o verdadeiro cristão, ele tem por Jesus, ele leva a querer obedecer a Jesus, ele leva a querer aprender de Jesus mais e mais. O discípulo é aquele que aprende do Mestre, é aquele que aprende de Jesus. O discípulo é aquele estudante. Não é aquele estudante que apenas vem à escola para passar de ano, mas é aquele que vem na escola verdadeiramente para aprender. O verdadeiro discípulo é aquele que está com o Mestre, aquele que ouve do Mestre, é aquele que ouve constantemente, se alimenta com as palavras do Mestre, como o ensino da palavra. É aquele que vai num culto, ele quer ouvir de Jesus. Ele quer ouvir daquela pessoa que está transmitindo a palavra de Cristo, o alimento que vem do céu. Porque ele ama Jesus e ele quer aprender de Jesus. É aquele que pega a Bíblia para estudá-la. É aquele que tem a Bíblia não apenas como cabeceira, mas aquele que se envolve com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus. É aquele que quer ouvir por meio das Escrituras Jesus falando com ele. É aquele que quer ouvir por meio das Escrituras o Espírito Santo falando e ensinando de forma pessoal, quando o aluno se coloca a ler a palavra. Ser discípulo de Jesus é aquele que quer imitar Jesus. Ser discípulo de Jesus é aquele que tem o objetivo de cada dia mais se tornar como o Mestre, se tornar como Jesus. O verdadeiro cristão, ele quer se tornar cada dia mais como Jesus. Ele quer ter a mente de Cristo. Ele quer ter o coração de Cristo. Aquele coração que tem compaixão. Aquele coração que tem verdadeiramente um genuíno amor para com o próximo. É aquele coração que não faz as coisas para aparecer, mas é aquele coração que ama de forma incondicional. Aquele que imita Jesus é aquele que quer caminhar com os passos de Cristo, quer caminhar com Ele. Ser imitador, como Paulo assim exorta, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitar a Cristo não é apenas na maneira de andar, mas é na maneira de ser. Porque existem muitos imitadores. Imitadores apenas no exterior. Imitadores apenas para mostrar a alguém que está olhando. Jesus não nos chama para ser esse tipo de imitador. Mas Jesus nos chama para ser aquele que imita em todas as suas coisas. Como assim? É aquele que imita a Cristo por fora e por dentro. Porque quando eu faço aquilo que Cristo requer de mim, quando verdadeiramente eu vivo aquilo que Cristo requer de mim, eu não estou apenas imitando do meu exterior, mas eu estou sendo como Cristo quer que eu seja. Aquilo que brota dentro de mim, Cristo nos chama para imitá-lo. Imitar no que ele fez. Mas como assim no que ele fez? Ao andar por esta terra, ele teve compaixão pelas pessoas. E a compaixão não apenas no seu exterior, mas uma compaixão no seu interior.
Tanto que quando Cristo curava, ele dizia à pessoa: olha, não conte a ninguém. Vá, tua fé te salvou. Jesus não queria se aparecer, porque a glória já era dele. A glória pertence a ele. Muitas das curas de Jesus ele fazia em secreto. Ele pedia para que não fosse contado. É assim que Jesus nos quer também. Que não sejamos cristãos apenas de aparência, mas que nós sejamos cristãos para que Ele possa nos ver como verdadeiro cristão. E nos momentos que nós somos verdadeiramente cristãos, é quando ninguém está olhando para nós. É no oculto, muitas vezes, que nós mostramos verdadeiramente que somos cristãos. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que faz o quê? É aquele que obedece. Obedece e segue a Jesus. O discípulo ele põe em prática, ele não apenas ouve, mas ele coloca em prática o que ele aprendeu. Porque ele quer agradar a Jesus, ele quer agradar o seu mestre. O discípulo ele vai aonde Jesus manda ele ir. O discípulo ele faz o que Jesus pede para ele fazer. E isso muitas vezes para nós é difícil, porque vai exigir de nós muitos sacrifícios. Colocar muitas vezes as nossas vontades de lado, os nossos próprios interesses de lado. Obedecer a Ele, seguir a Jesus, vai colocar de lado muitas coisas que eu acho que para mim é bom. Mas não é o que eu acho, é o que Ele acha. Porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. O verdadeiro discípulo, ou que se diz discípulo de Jesus, ele convive com outros discípulos. O que é conviver com outros discípulos? É o que eu e você fazemos na igreja local a qual nós pertencemos. É local onde os discípulos eles aprendem e crescem juntos, em membrasia. Ir à igreja é essencial para a nossa formação como discípulo. Porque ali nós encontramos outros discípulos verdadeiros. Nós encontramos cristãos que têm caráter moldado verdadeiramente pela palavra. E ali nós crescemos em graça e conhecimento juntos. Por isso também é essencial que participemos da nossa igreja local. Quando falamos em ser discípulos de Cristo, Jesus nos deu uma grande comissão, escrevendo aqui em Mateus, capítulo de número 28, do 18 ao 20, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Façam discípulos de todas as nações. É o que Jesus veio a nos ensinar. Este texto aqui é o mais completo para que eu e você possamos entender essa grande comissão que Cristo nos deu. Jesus manda cada um de nós, eu e você. Ele diz para cada um de nós fazermos o que ele fazia. O que é que Jesus fazia? Ensinava. Jesus nos manda ensinar. Ensinar é fazer discípulos. Jesus nos manda ensinar. E não somente a ensinar. Mas veja bem, ensinar, fazer discípulos. A igreja cresce dessa maneira. Quando nós ensinamos, fazemos discípulos. E esses discípulos fazem outros discípulos. É um ciclo. Aquele que vai atingindo maturidade espiritual, ele vai fazendo outros discípulos. Ele vai obedecendo a uma ordenância bíblica. Ide e fazei
discípulos, ensinando todas as nações. Façam discípulos de todas as nações. Entenda, o Espírito Santo ele vai convencer. O Espírito Santo é aquele que convence. O Espírito Santo ele convence a pessoa do seu erro, da sua miséria, da sua transgressão. Então essa pessoa vai e aceita a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Mas somente, escute isso, somente com o ensino, somente com o discipulado, esta pessoa que aceitou a Cristo Jesus poderá desenvolver e amadurecer espiritualmente. Olha o papel que o discipulado tem. Fazer com que o cristão cresça, se desenvolva, amadureça espiritualmente, para verdadeiramente cumprir o propósito de Deus. Deus não nos chamou apenas para aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Deus nos chamou para aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, para que nós possamos também crescer em graça e conhecimento diante dele, para que seja desenvolvida em nós a fé, para que seja desenvolvida em nós a maturidade espiritual, para que as pessoas possam olhar para a minha vida e para a sua vida e ver Cristo em nós, e o nome de Deus ser glorificado através de mim e de você. A glória é dele, o louvor é dele, a exaltação é sempre dele. Tudo é para ele, tudo é por ele. O discipulado nos faz entender que eu não sei tudo, que eu não sou dono da verdade, mas todos os dias eu preciso estar diante de Cristo, aprendendo dele. Todos os dias eu preciso estar meditando na palavra dele. Todos os dias eu preciso estar recebendo de alguém uma porção do céu. Muitas pessoas têm morrido. Por isso é urgente o discipulado. Porque o discipulado nos ensina a sermos verdadeiramente cristãos. Enquanto temos tempo, precisamos aprender a crescer diante dele. Enquanto há fôlego de vida na minha vida e na sua, precisamos querer aprender a respeito dele, para que possamos todos os dias nutrir uma vida de santidade, para que possamos todos os dias nutrir uma vida de relacionamento genuíno com ele. Ele é o dono da vida. Ele dá, ele tira. Mas nesta caminhada chamado vida, nesse trajeto chamado vida, que possamos todos os dias estar diante dos pés deste Mestre, aprendendo dele, vivendo com ele, nutrindo esta amizade, esta comunhão, este relacionamento genuíno com ele. E como aqui eu disse, precisamos nos procurar todos os dias. Eu e você precisamos procurar se tornar como ele, como mestre. O discípulo ele tem um privilégio diante do mestre, porque o mestre fala profundamente em seu coração. O mestre fala coisas para aqueles que realmente estão compromissados com ele, que ele talvez não fala no meio da multidão. Jesus te chamou para ter um compromisso com ele, porque ele tem grandes coisas a revelar na sua vida. Vive intensamente com ele. Essa manhã essa palavra possa ficar no seu coração. Vive intensamente com Cristo.
porque Ele tem grandes coisas a revelar àqueles que verdadeiramente são discípulos dele. Que Cristo Jesus lhe abençoe, a você, ao seu lar, à sua família. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima lição, que é a lição de número 13, que tem como tema: voltados os olhos para a bendita esperança. A nossa esperança está nele. Que Cristo Jesus lhe dê uma boa semana, um bom domingo. Fiquem todos com Deus.